Na prisão estadual de Bush, o diretor Bill e seu contador Dwight estão assistindo a um filme chamado The Human Centipede 2. No filme, um homem cria uma centopeia humana com 10 pessoas, conectando suas bocas às partes traseiras umas das outras. Bill acha o filme extremamente idiota, mas sua assistente Daisy admite que gosta. Irritado, Bill começa a tocá-la de forma inapropriada, lembrando que ela não tem direito a ter opinião. Nesse momento, Bill recebe uma ligação informando sobre outro incidente na prisão. No caminho até o local, Dwight lembra que a prisão tem as maiores taxas de rotatividade de funcionários, violência e custos legais e médicos de todo o país. Se não resolverem isso logo, serão substituídos pelo governador. Mas Dwight pode ter uma ideia. Nos alojamentos, os presos continuam insultando Bill, já que ele é conhecido por ser um sádico. O prisioneiro 297 faz uma ameaça particularmente brutal, e Bill promete lidar com ele depois. Logo, eles descobrem que um guarda foi esfaqueado por um detento, e o Dr. Jones está tentando mantê-lo vivo. Mesmo assim, Bill ainda encontra tempo para lembrar Jones de que precisa fazer seu exame físico. O guarda foi atacado pelo prisioneiro 178, que está sendo contido por 2 agentes, mas continua fazendo ameaças. Bill o insulta com comentários racistas e pergunta qual é sua mão dominante. Dwight responde que ele é destro. Então Bill quebra o braço direito do prisioneiro, chegando a expor o osso. Ele quer continuar, mas Dwight o lembra dos custos médicos. Bill diz que vai voltar para terminar o serviço quando ele se recuperar. Os presos começam a gritar ameaças em coro, e até o 178 jura vingança. Bill perde o controle e abre fogo no corredor, dizendo que merece respeito, mas ninguém o leva a sério. Mais tarde, em seu escritório, Bill diz a Dwight que deveriam trazer de volta métodos de tortura medievais. Dwight insiste que o sistema atual não funciona e quer propor uma alternativa, mas é ignorado. Daisy traz um pacote e Bill fica animado ao ver que é um pedido muito especial. Um pote cheio de órgãos femininos secos que supostamente líderes tribais na África comem para obter força extraordinária. Sem hesitar, Bill come um deles. Nesse momento, ele recebe uma ligação de uma voz misteriosa dizendo que um esquadrão da morte está vindo atrás dele. Apavorado, Bill desliga, entra em pânico, se esconde debaixo da mesa e carrega sua arma. Dwight sabe que não é a primeira vez que isso acontece, então liga para os guardas e confirma sua suspeita. O prisioneiro 346 usou sua ligação mensal com a família para fazer uma pegadinha. Quando Bill percebe que caiu nisso de novo, ele grita de raiva. Depois, Bill vai até a enfermaria para seu exame. Jones diz que quer fazer alguns testes porque o coração dele não parece saudável, culpando o estresse. Bill diz que estresse é coisa de fraco e o ameaça, puxando suas orelhas e dizendo que o demitirá se não trouxer boas notícias. Jones então afirma que ele está perfeitamente saudável. Mais tarde, Bill visita o prisioneiro 346, que está amarrado a uma mesa como punição pela pegadinha. 2 guardas trazem baldes de água fervente, e Bill começa a despejá-los no rosto do prisioneiro, que grita de dor. Seu rosto fica deformado, mas mesmo assim, ele diz que Bill perdeu a alma. Eventualmente, o governador Hughes faz uma visita. Bill oferece um charuto, mas Hughes recusa, dizendo que só fuma cubanos. Isso irrita tanto Bill que ele vai abraçar a bandeira americana. Hughes repreende Bill pela forma violenta como administra a prisão, dizendo que isso está prejudicando sua carreira. Ele exige mudanças e diz que voltará em 2 semanas para verificar a situação. Caso nada melhore, Bill e Dwight serão demitidos. Depois que Hughes vai embora, Bill entra em surto novamente e começa a insultar o governador. Ainda assim, se recusa a mudar seu comportamento sádico e manda todos os prisioneiros para o pátio, onde devem ficar horas sob o sol escaldante. Bill sobe na torre e começa a insultar os detentos com um megafone, antes de anunciar um novo tipo de punição: castração. Sua primeira vítima é o prisioneiro 297, que é levado de volta para dentro pelos guardas. Em uma cela, Bill aquece uma faca enquanto os guardas seguram o prisioneiro contra a parede. Ele então usa a faca para mutilá-lo, apreciando seus gritos. Depois, manda os restos para o cozinheiro, pois quer comê-los no almoço. Finaliza cobrindo o próprio rosto com o sangue do prisioneiro. No escritório, Bill força Daisy a ter um comportamento íntimo com ele, enquanto Dwight ainda está presente. Quando terminam, Bill a obriga a engolir o leite, lembrando que ela deve isso a ele porque ele tirou o pai dela da prisão. Daisy pede um doce para tirar o gosto ruim da boca e acaba comendo um dos órgãos femininos do pote, sem saber o que realmente é. Depois disso, Bill almoça os restos do prisioneiro 297, o que deixa Dwight completamente enojado. Mesmo assim, Dwight insiste que tem uma ideia para melhorar a prisão, mas Bill o ignora, irritado ao encontrar DVDs de The Human Centipede em sua mesa. Mais tarde, na enfermaria, Bill se diverte vendo a enfermeira retirar os curativos do rosto do prisioneiro 346
vez, que grita de dor enquanto o insulta. Em seguida, Bill visita o prisioneiro 178 para cumprir sua promessa e quebra os dedos dele. Jones informa que o prisioneiro 297 está estável, e Bill, satisfeito com o resultado, anuncia que no dia seguinte começará a castrar todos os presos. Dwight agradece a Jones por suportar a insanidade de Bill. O médico explica que aquele é o único lugar onde ele pode trabalhar sem licença. Bill acorda o prisioneiro 297 apenas para zombar dele, mas o detento continua desafiador e volta a ameaçá-lo. Frustrado, Bill o estrangula até a morte. Então chama Jones e exige que ele o reviva. O médico consegue reanimar o prisioneiro com um desfibrilador apenas para Bill estrangulá-lo novamente logo em seguida. Depois que Bill sai, Dwight pede a Jones que assista aos filmes da centopeia humana. À noite, Bill passa um tempo chorando no chão do banheiro. Depois retorna ao escritório com uma arma e uma garrafa de uísque, reclamando da falta de respeito dos presos e do risco de ser demitido. Nesse momento, Dwight perde a paciência e finalmente o confronta, exigindo que ele escute sua ideia: criar uma gigantesca centopeia humana com todos os presos. Segundo Dwight, isso acabaria com brigas, agressões e desrespeito, mantendo todos sob total controle e servindo como o maior exemplo de punição possível. Bill acha absurdo, mas Dwight afirma que já conversou com o diretor dos filmes e que o conceito é medicamente possível. Mesmo assim, Bill se irrita, chama a ideia de idiota e demite Dwight. Ao sair, Dwight entrega seu lenço para Daisy, que chora agarrada a ele. Depois disso, Bill entra em mais um surto, gritando sobre seu ódio pela humanidade. Após comer mais órgãos, ele vai até a torre insultar os presos, mas o pátio está vazio. Algum tempo depois, enquanto bebe sozinho no refeitório, Bill é cercado por todos os detentos. Ele pede ajuda, mas nenhum guarda aparece. Desesperado, implora por misericórdia, dizendo que apenas seguia ordens e que todos podem ir embora. Mesmo assim, os presos o dominam. O prisioneiro 297 abre um ferimento em seu corpo e Bill grita enquanto sangra no chão, cercado pelos outros detentos que comemoram. Perto dali, outro preso força Dwight a uma situação humilhante. De repente, Bill acorda. Tudo não passava de um pesadelo. No dia seguinte, Bill recebe Dwight e Tom Six, o verdadeiro diretor dos filmes. Quando Tom tenta cumprimentá-lo, Bill cospe nele. Enquanto Dwight elogia a carreira de Tom, Jones aparece e informa que precisou reanimar o prisioneiro 297 novamente após outro ataque cardíaco. Dwight insiste que a centopeia humana é a solução perfeita, e Tom garante que tudo é medicamente preciso, mostrando diagramas usados durante a produção dos filmes. Jones analisa os diagramas e confirma que o procedimento é possível. Diante disso, Bill finalmente aceita. No entanto, Dwight sugere adaptações. Os presos não podem ser permanentemente mutilados, já que eventualmente serão libertados. Em vez de remover dentes, usarão dispositivos para manter as bocas abertas, e ao invés de cortar ligamentos, usarão paralisia temporária. Jones discorda, mas é forçado a colaborar. Tom aceita ceder sua ideia com a condição de assistir a uma das operações, e Bill concorda, finalmente apertando sua mão. Bill quer que os presos assistam aos filmes antes do anúncio, mas Dwight discorda, prevendo que isso causaria revolta. Mais uma vez, Bill ignora. Naquela tarde, os presos assistem ao primeiro filme. Alguns se divertem, outros se revoltam e pedem proibição. Quando o barulho aumenta, Bill dispara para o alto e anuncia seu plano. Como previsto, todos entram em pânico. Os detentos atacam os guardas, forçando Bill e Dwight a fugirem. Eles trancam o portão, mas os presos conseguem abrir. Ao tentarem se esconder no escritório, eles deixam Daisy para trás. Ela tenta se explicar, mas o prisioneiro 178 a derruba e começa a atacá-la violentamente, enquanto o outro se aproveita da situação. Enquanto isso, o prisioneiro 297 tenta arrombar a porta com um extintor. Dwight pede ajuda, enquanto Bill entra em desespero, come mais órgãos e foge pela janela. Agentes especiais invadem o local, eliminam o agressor e prendem os demais. No pátio, os fugitivos também são capturados. Depois, Dwight informa que Daisy está gravemente ferida, mas Bill exige atendimento médico para si mesmo com ferimentos leves, e ainda faz um escândalo no pátio. Algum tempo depois, com os presos silenciosos, Bill usa dardos sedativos para apagar todos um por um. Eles são levados para a enfermaria e preparados para o procedimento. Jones contrata 5 equipes cirúrgicas, que começam a montar segmentos de centopeia com grupos de 3 presos, conectando-os gradualmente. Um dos presos tem uma doença intestinal grave, então Bill decide colocá-lo em uma posição específica como forma de vingança. Outro possui uma abertura cirúrgica no abdômen, tornando-o incompatível. Bill simplesmente o executa. Ele também mata um preso cadeirante por não servir ao plano. Depois, Bill e Dwight visitam Daisy, que está em coma.
Dwight quer transferi-la para um hospital, mas Bill se recusa, dizendo que gosta dela assim. Ignorando qualquer limite, ele comete um ato perturbador enquanto ela está inconsciente. Mais tarde, com quase todos os presos operados, Bill comemora terminando o pote de órgãos. Ele começa a imaginar como o governador ficará impressionado, enquanto Dwight o lembra que a ideia foi dele. À tarde, Tom Six retorna e recebe um tour. Um dos últimos presos parece animado com a situação, mas Bill não quer que ninguém goste da punição, então o executa também. Na sala de cirurgia, eles observam o procedimento sendo feito, o que deixa Dwight chocado. Finalmente, tudo fica pronto. O governador Hughes é convidado para ver o resultado. Bill e Dwight o levam até o pátio, onde revelam uma gigantesca centopeia humana formada por 346 na frente. A dupla explica a Hughes sua visão de um mundo sem crimes, graças a essa punição aterrorizante. Enquanto a centopeia é forçada a se alimentar, apenas o prisioneiro 346 recebe comida de verdade. Todos os outros são obrigados a consumir os resíduos da pessoa à frente. Até Daisy foi incluída na corrente. Dwight continua falando sobre a economia com alimentação e estrutura, mas Bill o interrompe, mandando-o limpar o último prisioneiro, já que suas roupas estão completamente sujas. Em seguida, Bill leva Hughes a outra parte do pátio para mostrar sua surpresa. Uma lagarta humana, criada com prisioneiros condenados à prisão perpétua e à pena de morte. Como esses nunca serão libertados, tiveram seus braços e pernas removidos, restando apenas se arrastar pelo chão. Na enfermaria, Bill apresenta um prisioneiro que acabou de cumprir sua pena. Ele foi removido da centopeia para voltar à sociedade, com cicatrizes apenas na boca e na parte traseira.